Olá, olá, bem-vindos todos aqui comigo, muito bem-vindos, bem-vindas sempre todos aqui. A gente está iniciando o nosso bate-papo do sábado à tarde, com foco no concurso dos Correios, falando um pouquinho de informática comigo, professora Roseli Prado, e também com o professor Ângelo Primo. Logo, logo, terminando a informática, o professor Ângelo Primo também vai estar aqui falando com você que vai encarar o concurso dos Correios. É isso mesmo. A gente já vem de outras lives, né? Tá tudo aqui disponível para você, tá tudo aqui disponível para o seu acesso, inclusive o material que a gente está usando aqui na aula. A gente tem ali, olha, a gente tem aqui, não é ali, né? Aqui no nosso canal, a gente tem todo o material disponível. Então, depois entra aqui no canal, se inscreva se você ainda não está inscrito, tá bom? E você vai conseguir acessar todas as lives que estão aqui direcionada para o concurso dos Correios. É isso mesmo, tá bom? Muito bem. O pessoal vai chegando e o nosso sábado à tarde, final de tarde, início de noite, está começando com informática e também com a matemática. É isso mesmo. Eu vou vir aqui e eu vou datar a nossa live. Hoje para nós, olha, é 16 de novembro. Vamos lembrar aí, turma, que a prova de vocês é 15 de dezembro. Então, nós estamos praticamente aí, né? Um mês da prova, né? Ontem daria exatamente um mês para a prova. Então, aí, esquentar os motores sempre e fazer revisão, organizar o que precisa ser organizado para fazer aí uma excelente prova. É isso. Então, vamos lá. Começar aqui conversando com vocês. Ô, professora, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre o assunto sistema operacional e software. É o assunto 4 do edital de vocês. Este edital que foi proposto pela banca IBFC. Exatamente. Estou aqui, olha, com o edital dos Correios, mas só a parte de informática, né? Deixo sempre tudo organizado aqui para que a gente possa sempre deixar a melhor conteúdo, a melhor informação, o melhor direcionamento para os seus estudos. Muito bem, exatamente. Isso aí. Bem-vindo quem está chegando. Se não está inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aí você pode entrar aqui no chat, conversar comigo, falar um pouquinho, né, de alguma dificuldade, de uma dúvida, e a gente vai organizando tudo por aqui. Qual cargo que você vai prestar dos Correios, seja para o cargo de agente, né, que é o cargo para carteiro, ou outro cargo que a gente tem aí para nível superior, essa informática segue para todos, exceto, né, para o cargo específico para o pessoal que vai para a área de informática. Como eu conversei com vocês, eu tinha mencionado, né, que aqui no canal existem já várias lives, tudo organizadinho aqui para você. Então, eu estou deixando aqui 4 links para você direcionar os seus estudos. Nós fizemos uma live, eu e o professor Ângelo Primo, que está aqui disponível. Eu trabalhei com a informática, cujo assunto é internet e aplicativo. Então, tem um QR Code para você ir direto para essa live. Lembrar que esse material está disponível aí para você. Pode clicar, baixar, fazer download, imprimir e usar para os seus estudos, tá bom? Nós temos um arquivo, uma live só de planilha, que é um assunto que eu até falo para você, um assunto que a IBFC gosta muito nas provas. Inclusive, tem provas de 10 questões com 2 de planilha. E tem bastante fórmula, né? Bastante informação, que eu acredito que 2 dessa, pelo menos, seja a sua questão lá na sua prova. Então, se você aí
tem dificuldade com planilha, com a estrutura de fórmula, convido você para assistir a nossa live, que tem como elemento editor de planilha e o QR Code está aqui. Tá bom? Também é só entrar lá no canal, você vai ver ao vivo, né? Tem as nossas playlists, tá tudo lá disponível para você. Depois, eu fiz duas outras lives trazendo diversos assuntos do edital. E também tem dois QR Code aqui. Todas essas lives, elas foram direcionadas para a banca IBFC. Quando eu falo de diversos assuntos, vai ter busca, vai ter navegador, vai ter sistema operacional, vai ter correio, antivírus, apresentação, texto, extensão de arquivo, tecla de atalho e pacote Office, porque eu trabalhei com provas, então eu trouxe vários assuntos para vocês. Então tem muito conteúdo bacana para você usar aqui no canal para direcionar os seus estudos. Sejam bem-vindos, todos que estão aqui comigo, muito bem-vindos. Então vamos lá. Iniciando então agora já imediatamente a nossa primeira questão. Isso mesmo. A gente está aqui para conversar o assunto da banca, mas por meio de questões. Então a gente traz questão e trabalhamos todo esse assunto com você, para você. Bem-vindos quem está chegando. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva e entra aqui para conversar comigo, tá bom? Coloca aqui as suas dúvidas, suas dificuldades com a informática e a gente com certeza vai bater o longo papo. Então vamos lá. O nosso assunto é o item 4 do nosso edital. Exatamente. O item 4 do nosso edital, ele traz para nós sistema operacional. E eu já começo aqui fazendo uma grande observação para você. Professora, qual é essa grande observação? A observação que eu deixo é a seguinte: sistema operacional. A banca IBFC, ela não mencionou qual é o sistema operacional. Como ela não mencionou qual é o sistema operacional, ela pode perguntar sobre quaisquer sistemas operacionais. É isso mesmo. E quando ela fala software, são aqueles que estão diretamente ligados ao sistema operacional. Muito bem, então vamos lá. Analise as afirmativas e escolha a única opção que esteja tecnicamente incorreta. Sobre o aplicativo do Windows 10, também vale para o Windows 11 e ele é o nosso Paint. Muito bem, tranquila, eu acho, né? Só que nós vamos pensar o seguinte antes da gente começar a conversar. A IBFC, ela não tem um modelo único de questão. Por exemplo, se você for fazer uma prova da VUNESP, uma prova da Fundação Carlos Chagas, uma prova do Sebrasp, eles têm um modelo único de questão. Como que eu digo, né? Quadradinho. A IBFC, a gente tem vários modelos de questões. Então, nós temos questões onde ela pede a correta, onde a gente tem questão que ela pede a incorreta, onde tem questão que ela nos dá vários algarismos romanos para a gente analisar e depois tornar quais são verdadeiros e quais são falsos. Então, existem para nós vários modelos de questões propostas pela IBFC. E a gente vai visualizando alguns desses modelos. Então vamos lá. Vamos falar de Paint. Vamos. A gente abre o nosso Paint. O Paint para nós ele é o programa acessórios do sistema operacional Windows. E aqui a gente tem a liberdade de inserir texto na imagem com diferentes fontes, tamanho e estilo. Então, nós temos aqui, olha, um ícone, que é o ícone de fonte. E esse ícone de fonte permite a gente inserir textos. Então, eu posso inserir uma imagem e depois trazer o que aqui para essa imagem, trazer texto para essa imagem. Quando a gente habilita o texto, a gente ganha
o tipo de fonte, o tamanho da fonte e o estilo da fonte, tá bom? Então a gente ganha assim todas essas ferramentas. Então o que que nós temos? A alternativa A, ela está o que para nós? Olha, a alternativa A, ela está correta. Veja, ela está correta, mas a questão, ela está pedindo o que para gente? Atenção, ela está pedindo a I correta. Esse é o tipo de erro muito comum de cometer, porque a gente já viu a primeira certa, a gente assinala, já passa por gabarito e já perdeu a questão. Então, observa, ela está pedindo a I correta. Então, atenção, a A é a correta. Sendo a A para nós correta, não responde nossa questão. Vamos para a alternativa B. Permite desenhar formas geométricas como retângulo, círculo, com certeza. Aqui para nós, olha, a parte que a gente pode desenhar as formas geométricas. Então, a alternativa B, ela também está correta. E aí nós temos a alternativa C, permite criar e editar desenhos em diferentes formatos. Caramba, PDF é desenho? Então vamos lá. PDF não é imagem para nós. Tá errado. TXT também não é imagem, é o nosso texto sem formatação, criado por padrão lá dentro do Microsoft, não, perdão, do bloco de notas dentro do Microsoft Word. Então, o TXT aqui para nós, olha, é o famoso bloco de notas. E aí a gente tem a extensão exe, que é de arquivos o quê? Executáveis. Ou seja, nenhuma dessas extensões são extensões de imagem. Então, automaticamente, a nossa alternativa C é a nossa alternativa o quê? Incorreta. Se é a nossa incorreta, logo é o que para nós? É a alternativa que responde a nossa questão. Ou seja, muita atenção. Então, essa para nós aqui, olha, vamos lá, é a nossa o quê? Incorreta. Tá certo? E vamos ler a alternativa D. Permite ampliar ou reduzir a imagem para ver os detalhes? Com certeza, aqui embaixo, olha, nós temos uma parte do zoom e a gente trabalha ampliando as imagens. Então, a nossa alternativa D está correta. Então, olha, quer fazer essa nota aí do lado? A alternativa A, ela é correta. A alternativa B, ela é correta. A alternativa C, ela é a incorreta. E a alternativa D é a correta. Como pede a incorreta, a alternativa C vai responder a nossa questão. Para fechar sobre esse assunto, quero que você faça uma nota que é elemento de uma outra questão proposta pela IBFC. Quando a gente abrir o Paint, gerar aqui, né, o conteúdo, gerar aqui o arquivo, e a gente for salvar este arquivo será para nós o PNG. Então, a extensão para nós, o tipo, que é outro assunto do edital, do nosso Paint é PNG. Essa é a extensão o que do Paint? Padrão. Eu posso salvar, inclusive, em outras extensões, como BMP, como GIF, como TIFF, mas por padrão, BMP. Opa! Perdão, por padrão PNG. Então, por padrão, a extensão do Paint é para nós PNG. Perfeito? Tudo bem? Maravilha. Seguimos aqui. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D.
tá bom? Vamos anotar aqui do ladinho, ó. Então, a D é a nossa correta. Na verdade, né, não é a nossa correta, é a nossa o quê? Incorreta. Perfeito? Muito bem. Chegando aqui para nós, a nossa segunda questão de informática. E continuamos do mesmo assunto. Qual é o nosso assunto, professora? Sistema operacional. Exatamente. Nós estamos aqui falando sobre sistema operacional. Pessoal, vocês estão percebendo? Eu estou um pouco gripada, né? Peço desculpa, às vezes a minha voz fica um pouco embargada aqui, mas é devido à alergia grave aqui e também junto a esse tempo aqui em São Paulo que não ajuda em nada, né? Mas, como combinado, eu estaria aqui no sábado à tarde para bater um papo com você sobre informática para os Correios. E aqui estou, cumprindo, né, o que a gente combinou. Então vamos lá. A nossa questão de número 2. A nossa questão de número 2, ela diz o seguinte, vamos lá, todo mundo aqui comigo. Pessoal, vem bater papo aqui comigo. Só chegar, vem aqui conversar comigo, o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. E aí a gente precisa de bater papo. Vem aqui, entra aqui no chat para a gente poder conversar, tá bom? Então vamos lá, nossa questão de número 2, e a gente vai falar sobre sistema operacional. A IBFC, ela disse o seguinte: quanto aos conceitos básicos sobre sistemas operacionais e software, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Como eu mencionei para você, é um outro modelo de questão. A primeira, para nós, o primeiro organismo romano, a IBFC diz o seguinte: um dos sistemas operacionais de smartphone mais conhecido é denominado tecnicamente como Android. Opa, de boa. Todo mundo já teve um Android na vida ou tem um Android ainda, né? Então, o algarismo primeiro, correta. O algarismo segundo vai falar do Linux. É o sistema operacional, um dos sistemas operacionais, que é considerado sendo um software livre de código aberto. Exatamente. O Windows, para nós, tem o código fechado, não pode ser alterado, e o Linux já tem o código aberto, ele pode ter aí o seu núcleo alterado. Por quem tem interesse, né, de estudar, de colaborar com a evolução do sistema operacional. Então, para nós, exatamente o Linux é o software livre. Então, o número 2 também está correto para a gente. Volto a lembrar, o edital, para nós, ele não menciona o nome do sistema operacional. Ele menciona apenas sistema operacional. Então, a banca, falando dessa forma, o que que ela nos dá? Ela pode perguntar quaisquer sistemas operacionais. Então, um tá certo, dois também. E o número 3? O sistema operacional é um software básico que existe a necessidade de hardware para fazer a eficaz gestão de todos os recursos de um computador. Exatamente. O que que nós temos aqui? Eu tenho uma estrutura física, que é o nosso hardware. Então, eu tenho uma estrutura física, que é o nosso hardware. Tem monitor, teclado, mouse, tudo lá bonitinho, né? E essa estrutura física faz de conta que isso aqui é o teclado, faz de conta que aqui é o mouse, tá? Faz de conta. E aí você tem toda a estrutura física, só que você precisa da estrutura lógica. E a primeira estrutura lógica que entra na nossa máquina é o sistema operacional. Então, o nosso algarismo 3 ele também está correto. Então, das afirmativas, apenas uma é verdadeira? Não. Apenas uma e dois? Não.
Apenas 2 e 3? Não. Apenas uma e 3? Não. Ou seja, todas são verdadeiras. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos aqui uma questão trabalhando o que para gente? Trabalhando conceito. Exatamente, trabalhando conceito. E a IBFC tem várias questões desse modelo. Muito bem, seguindo agora para a nossa questão de número 3. Sempre lembrando que eu deixo na parte superior do material a, onde a questão foi cobrada, que aí vocês têm uma ideia, né, de nível de prova, quando foi cobrada. Essa aqui que a gente vai começar a resolver agora, ela vem de fevereiro de 2024. Então, o que que a IBFC cobrou para a gente? O Windows, então ela já está falando do Windows em especial. É um sistema operacional para computadores desenvolvido pela Microsoft, ok? Existem várias funções principais do sistema operacional, ok? E assinale de novo, alternativa, preste sempre muita atenção, e correta. Então, qual é para nós aqui a I correta da nossa questão de número 3? O sistema operacional, ele é responsável por organizar e por gerenciar todos os arquivos do computador. Isso é verdade. Nós temos o gerenciador do nosso sistema operacional, que é para nós o explorador de arquivos. Então, o explorador de arquivos, ele é o aplicativo, uma parte, né, constituindo a estrutura do sistema operacional Windows, que gerencia os nossos arquivos, as nossas pastas. Então, ele é o gerenciador de pastas e ele é o gerenciador de arquivos. Exatamente. Muito bem, seguindo. Então, o que que nós temos? A alternativa A, ela está correta. E se ela está correta, não responde à nossa questão. Vamos para a alternativa B. O sistema operacional Windows oferece uma interface gráfica amigável? Sim, gráfica visual amigável, com ícones, janelas, menus e barras de tarefas. Exatamente. Só lembrando você que ícones para nós é a representatividade de um arquivo, de uma pasta, de um programa. Então, a gente tem o ícone representando o arquivo, a pasta e também o programa, tá bom? Então, atenção para esses elementos. O que que nós temos? Ah, outra observação. Quem é aqui para nós? Opa, só para tirar aqui, voltando aqui a lupa, que aqui errado. Quem é para nós a barra de tarefas? A barra de tarefas, pessoal, é a barra do botão iniciar. Então, quando a gente abre a janela, né, inicial do sistema, nós temos o botão iniciar. E aí nós temos a barra de tarefas, ok? Então, a nossa alternativa B, ela também é uma alternativa correta. Mas o que a banca quer? A banca quer a incorreta. Perfeito? Muito bem. Seguimos aqui para a nossa alternativa C. Vamos lá. A alternativa C diz assim para nós: o único propósito, opa, único, estranho essa palavra único propósito, do Windows é gerenciar os softwares que operam no computador.
ou seja, esse é o único. A gente viu aqui na alternativa A que ela organiza e que ela gerencia. A alternativa C está dizendo é o único propósito, é gerenciar, então não é único. Se não é único, aqui nós encontramos a incorreta. E a questão está pedindo exatamente a incorreta. Então, a nossa alternativa C aqui, olha, ela é a nossa incorreta. E aí, como ela pede a I correta, a C responderá a nossa questão, ok? Pessoal que está acompanhando aqui comigo ao vivo, sejam bem-vindos. Sempre muito bem-vindos todos vocês, tá bom? E aí a gente continua. Alternativa D: incluir recursos de segurança para proteger o computador contra malwares e vírus existe também. Quero até lembrar aqui que nós temos um software chamado o Windows Defender. Também no Windows 10, no Windows 11, nós temos um sistema chamado o Windows Defender, tá certo? Que pode ser até uma questão. Porque se a gente analisar o edital, ó, no item para nós 6, fala para nós sobre programa antivírus e firewall. Então, nós temos aqui uma ferramenta de segurança da estrutura do sistema operacional Windows. Muito bem, seguindo para nós. Essa prova, essa questão que eu selecionei, ela tem 5 alternativas. A prova de vocês vão ter somente 4, mas eu vou analisar essa quinta, que de repente pode ser uma alternativa da prova de vocês. O Windows, ele é responsável por gerenciar os componentes de hardware do computador. Também está certo. Veja, se você comprar uma impressora, se você comprar um mouse novo, teclado, uma câmera e conectar na sua máquina, o sistema operacional ele tem que reconhecer aquele hardware para que aquele hardware seja executado no sistema. Então, ele é responsável por gerenciar os componentes de hardware do computador. Então, a nossa alternativa D, ela é uma alternativa correta. E a questão pedindo o que aí para nós? A I correta. Se está pedindo a I correta, então nós temos a alternativa C, sendo para nós a I correta e responde a nossa questão. Tá certo? Então aqui a C, olha, que é a nossa I correta e aí responde a nossa questão. Beleza? Algumas informações, né? Que aí você vai colocando aí nas suas anotações. Nós vamos aqui para a questão de número 4. Essa questão de número 4 é uma questão muito tranquila e muito famosa em provas da IBFC. É uma questão que você vai resolver com 10 segundos. Mas se você não tiver certeza absoluta, você pode cometer um erro e perder uma questão considerada bem fácil. O que que a banca falou para nós? É utilizado o símbolo especial para separar os nomes dos diretórios em um caminho no Windows. Então vamos lá. A palavra diretório, ela também pode ser lida como uma pasta. Se você está trabalhando no ambiente operacional Windows, a gente sabe que o sistema ele é muito o quê? Visual, né? Tem lá as carinhas bonitas, né, do sistema operacional. Muito bem. Mas nós temos as nossas regras, nós temos as nossas limitações falando sobre sistema operacional.
E quando, por exemplo, a gente copiar o caminho de um arquivo, a gente vai visualizar, aqui está falando, né? Diretório de um caminho, a gente irá visualizar o local de armazenamento daquele arquivo. Então, por exemplo, eu até deixei aqui para você. A unidade C, que é a unidade do disco rígido. Depois eu tenho aqui como se fosse uma pasta, mas também a gente pode chamar de diretório. Depois nós temos Roseli Prado, sendo um diretório dentro de usuário. Aí eu tenho aqui, ó, OneDrive, que também está sendo logado por este usuário. E aqui, olha, eu tenho uma outra pasta e aqui eu tenho o arquivo. Olha, aqui para nós é o arquivo. E tudo isso daqui é para nós o quê? É o caminho, onde está o quê? Armazenado o meu arquivo. E aí nós vamos perceber que, que como a banca mencionou para nós sistema operacional Windows, nós vamos observar que a divisão, né, o que delimita o diretório, delimita o nome do arquivo, é a nossa barra invertida. Exatamente, a nossa barra invertida. Se a banca chegar a perguntar para vocês sobre o prompt de comando, a gente também tem na banca IBFC a presença do prompt de comando. O prompt de comando, a gente também vai visualizar a nossa barra invertida, tá certo? Então, barra invertida. E aí, eu quero logo aqui para nós, né? A nossa alternativa C vai responder a nossa questão. Então, aqui para nós, ó, a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta. Quero fazer uma observação para vocês, tá? A barra normal, que é aqui para nós, ó, a nossa alternativa a barra normal para nós, a barra invertida responde à nossa questão, certo? E aí nós temos a barra normal. A barra normal ela é usada para Linux e ela é usada para o Mac, né, para o sistema operacional da Apple. Então, o que que nós temos? Como o nosso edital ele não menciona o nome do sistema operacional, pode, veja o que eu estou dizendo, pode ser perguntado o Linux, o Mac, como já aconteceu no outro momento. Então, essa barra aqui para nós, ó, que é a barra normal, ela é do Linux. E a barra invertida, ela é de quem para nós, ó? Do Windows. Ok? Beleza? Então, a nossa alternativa C responde a nossa questão. Aproveitando a questão de barra, então eu vou até chamar aqui para você, ó. Atenção! A IBFC, ela tem um outro modelo de questão, que inclusive as outras bancas também. Quando a gente vai salvar o arquivo, quando a gente vai renomear o arquivo, existem para nós alguns caracteres que não podem ser utilizados no nome do arquivo, ok? Muito bem. E aqui tem uma questão. Nomes de arquivos não podem conter nenhum desses caracteres. Então, são 9 caracteres para gente. São 3 barras, que é a barra normal, a barra inversa e a barra vertical. Olha, para nós são 3 barras. Os sinais maior e menor, acompanhado para nós da aspas, interrogação, asterisco e 2 pontos.
Então, o que eu chamo a atenção aqui de vocês é para essa parte que pode ser a nossa questão. Então, esses caracteres, eles são caracteres não permissivos. Nós não vamos conseguir usar no nome do nosso arquivo, no nome da nossa pasta. Por quê? Porque quem usa esses caracteres é o sistema operacional, ok? Então, essa é uma questão muito comum nas bancas diversas de concurso público. Pessoal que está comigo ao vivo, entra aqui para a gente bater papo aqui no chat, tá bom? E o pessoal que está acompanhando a aula, que já aconteceu, que foi gravada, qualquer dúvida, qualquer informação, pode deixar nos comentários que a gente vai conversar, ok? Então, a nossa alternativa correta, alternativa C. Veio aqui com vocês para a quinta questão. O que que nós temos aqui? Quanto aos aplicativos, tá? A banca IBFC até menciona principais aplicativos do Windows 10. Também pode ser do Windows 11. Analise as afirmativas abaixo. Então, primeiro, eu vou falar com você sobre as notas autoadesivas. Então, aqui a gente pode habilitar as notas. Se você tiver dificuldade de encontrar no seu sistema, abre a página, a parte de pesquisa e digita notas autoadesiva. Você pode colocar na sua área de trabalho, pode diminuir de tamanho e deixar lá o recadinho para você. Exatamente, deixar lá o recadinho para você saber o que vai acontecer, tá bom? Então, é uma sacada importante e interessante. As notas autoadesivas são o aplicativo do Windows 10, também do Windows 11, que permite criar lembretes na tela do computador com cores e tamanhos diferentes. Exatamente. Você pode, levando o mouse na base inferior, diminuir de tamanho ou aumentar de tamanho. Levando para nós na lateral, você pode aumentar ou diminuir de tamanho. Se você clicar sobre esses três pontinhos, tem, por exemplo, opção de cores. E aqui você pode ainda formatar o seu texto, colocar marcadores, inserir uma imagem, o maisinho para nós adicionar uma nova nota, ou o xizinho fechar uma nota. Então, nossa afirmativa 1, ela é verdadeira. Agora, a segunda afirmativa para nós é sobre a calculadora. Então, eu abri aqui o outro espaço para a calculadora. Abri a calculadora do Windows e aqui, por padrão, nós temos a calculadora padrão, a calculadora básica. Então, se a gente levar o mouse sobre esses tracinhos para nós vamos encontrar mais opções. Eu tenho a calculadora padrão, nós temos a científica, nós temos como trabalhar com representação gráfica, trabalhar com a calculadora do programador, trabalhar com cálculo de data, trabalhar com conversão de moeda, de volume, de comprimento e ainda trabalhar questões de configurações. Ou seja, a nossa calculadora presente aqui na nossa janela. Aqui, olha, abri até aqui para você ver. Aqui junto comigo, veja. Então, aqui, olha, e ainda eu vou descer, olha. Tem tamanho, temperatura, energia, velocidade, tempo, dado, pressão. Então, não só aqui, olha, volume, né? Aqui eu posso, aqui tem uma barrinha de rolagem, a gente pode rolar e verificar mais opções que a nossa calculadora ela trabalha exatamente isso, tá bom? Então, o que que nós temos? Uma calculadora muito rica, tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Beleza? Vou fechar aqui e aí a gente volta para o item 2. O item 2 diz assim: a calculadora é o aplicativo do Windows 10
você também pode trazer essa questão para o Windows 11, não vai mudar. Inclusive, essas imagens que eu trouxe aqui para o material são todas do Windows 11, tá bom? Permite realizar diversos cálculos, correto? Matemáticos, né? Porque você soma, multiplica, divide, além de conversões de unidades e moeda. Então, a gente tem várias conversões. Quero lembrar, não é apenas de data e moeda. Ó, voltando à calculadora aqui. Quando a gente veio até a ferramenta, olha a quantidade de informação que a gente pode converter: velocidade, área, tempo, potência, pressão, ângulo, energia, temperatura. Então, nós temos várias e várias ferramentas que pode ser utilizada dentro da calculadora. Voz está falhando aqui, pessoal. Vamos junto aqui mais um pouquinho, tá bom? Então, agora o que que nós temos? Assinale a alternativa correta. As duas afirmativas, elas são verdadeiras, tá bom? Lembrar que aqui nessa eu resolvi o primeiro item para nós, ó, o item um, e nesse segundo slide, né, segunda página da questão, o item 2. Então é a mesma questão. E a nossa alternativa correta, ó, o número 2 para nós aqui, também está correto. E a alternativa A responde para a gente. Perfeito? Agora, para a gente fechar o nosso bate-papo. Então, nós estamos indo para a última questão, falando sobre sistema operacional, software, proposto lá no nosso edital dos Correios para a banca IBFC, ok? Lembrar vocês todos que essa é a minha última questão de informática, mas que vem matemática por aí, tá bom? Aí vem o tempero da tarde de sábado, né? A matemática tá chegando por aí, tá bom? Pessoal que está aqui acompanhando a live ao vivo, entra aqui no chat, vem aqui conversar com a gente. Eu já tô quase terminando a minha tarde de sábado com vocês. E vai chegar o professor Ângelo para falar de matemática. Se você tiver dúvida, entra aqui no chat, conversa com ele, pergunta, ele vai conversar com vocês sobre o quê? Deixa eu ver aqui no material. Ele vai falar sobre números e grandezas proporcionais e divisão proporcional, que é um dos assuntos lá do edital de vocês. Então entra aqui no chat, vem conversar com ele, mas antes, vamos aqui terminar de resolver a nossa parte de informática. A IBFC, ela tem várias questões falando sobre Cortana. O que é a Cortana para nós? Cortana é a nossa assistente virtual do sistema operacional Windows. Essa questão, ela foi levada pela IBFC no dia 15/10. E até me impressionou aqui, porque ela colocou o Windows 10 e o Windows 11. A Cortana, ela perdeu o seu suporte, ou seja, a Microsoft não está dando suporte mais para Cortana. Então, o pessoal de Windows 10 já deve ter clicado e já deve ter percebido isso. E no Windows 11, a Cortana não tem mais suporte. E o que a Microsoft fez? A Microsoft, ela cria para nós, né, uma integração até muito forte, e ela fala assim para nós: integração aos aplicativos de produtividade do 365. O que que nós temos? Hoje nós temos o pacote o Office, né, o pacote de programas
chamado para nós de Microsoft Office 365 para nós. A versão 365 para nós, né? A versão de nuvem. E esse pacote, ele está com acesso por voz em vários e vários dispositivos. Então a gente fala, né? Esses aplicativos, eles recebem o nosso comando de voz para a gente falar, né? E narrando o texto e é digitado, comando de voz para acessar o comando, ou seja, então o que que nós temos? Até me impressiona esse tipo de questão ainda, né? O Windows 11 não tem suporte para Cortana, tá bom? Mas o Windows 11 tem suporte de voz, mas não temos hoje a assistente virtual. Hoje nós temos um canal bem forte que a Microsoft sustenta por meio de IA, né? Nós temos a inteligência artificial presente em vários e vários aplicativos do sistema operacional Windows 11, mas a Cortana ela não tem mais suporte da Microsoft. Então, se a Banco BFC porventura ainda voltar a perguntar sobre o nome da assistente virtual que acompanha o Windows 10 e o Windows 11, a resposta é Cortana. Mas seria até uma questão discutível, porque hoje a gente não tem mais a Cortana. A Microsoft não mais dá suporte à Cortana, tá bom? Eu deixei o QR Code aqui no nosso material. Você pode depois fazer uma leitura sobre essa informação, né, que eu estou trazendo para você. De repente seja também aí uma questão da prova, uma questão até, né, muito recente, onde se perde, entre aspas, né? Perde, entre aspas, a nossa, o suporte assistente virtual do Windows, ok? Então, toda a estrutura permite trabalhar por meio da minha voz, por meio da sua voz, por meio de comando de voz, tá bom? Então, a gente usa a nossa voz para trabalhar, para se comunicar no sistema operacional. É isso. Então, o que eu quero te dizer é essa proposta antes de fechar o nosso bate-papo. Bem-vindo todos que estão aqui, sejam sempre bem-vindos. Resumo geral, pessoal que está chegando agora, para eu passar o bastão para o professor Ângelo Primo, igual acender a tocha olímpica, né? Eu saio de cena, entra o professor Ângelo, só para conversar com vocês, rapidinho. Aqui nessa primeira página, todas as nossas lives falando do Correio está disponível para você. Segundo, questão para nós falando sobre sistema operacional. A segunda questão para nós, né? Você falava do pente, né? Segunda questão também, onde a IBFC trouxe para nós a presença de sistema operacional conceitual, falou de Android, falou de Linux. Então, uma revisão aqui para você. A questão de número 3, a banca IBFC, ela trouxe para nós conceito também de sistema operacional, qual é o objetivo, qual é a função do sistema operacional. Lembrar que nós temos o gerenciador de pasta, gerenciador de arquivos, que é o nosso explorador de arquivos, que também é elemento de algumas questões levando aqui para nós, para caminho, né, o armazenamento do nosso arquivo. Então, bastante atenção com essa questão, porque ela é de cuidado. Como a IBFC não menciona o nome do sistema operacional, essa questão assim, ó, se você não tiver certeza, você faz caca aqui. Então, cuidado. E também insere nos seus estudos os caracteres que não são, né, aceito no nome dos nossos arquivos, o nome das nossas pastas. Beleza? E não tem jeito, vai ter que decorar aqui, ó, esses carinhas aqui, ó, não tem jeito, tá bom? Muito bem. A quinta questão vai falar de dois recursos, né? Dois softwares. Olha, como a IBFC fala software do sistema operacional, aqui a gente tem a nota autoadesiva e a calculadora, ok? E aí, fechando aqui a nossa aula falando sobre a Cortana, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem me encontrar, tem mais conteúdo aqui no canal e também tem o meu perfil lá no Instagram, que está recheado de informação e também pelo WhatsApp.
tá bom? Eu vou me despedir aqui de vocês, desejar a todos um abençoado final de semana, bons estudos. Daqui para frente, olha, só vai diminuindo, diminuindo, uma semana a menos, uma semana a menos, e a gente até vai corrigir essa prova depois aqui no canal também. Vocês todos estão convidados aqui, tá bom? Olha, eu vou fazer o seguinte: quem acompanhou as lives anteriores, eu vou fechar um pouquinho a minha câmera para eu sair aqui do meu posto e o professor Ângelo chegar, tá bom? O que que vem por aqui, professora? Ora, vem matemática, tá bom? Então, olha, obrigada a todos que estiveram aqui comigo, gratidão. E a gente segue no nosso objetivo, que é que você acerte as 10 questões de informática e também as 10 de matemática, tá bom? Tchau, gente, estou me despedindo e o professor Ângelo Primo está chegando aí com matemática. A Maura chegou, Maura, eu estou indo embora e você vai ter aí a companhia do professor Ângelo falando de matemática. Aí depois você retorna aqui no canal e assiste a parte de informática. Combinado, Maura? Beleza? Tá bom? Muito bem, seja bem-vinda. Aqui você é sempre bem-vinda, todos são bem-vindos, tá bom? Então vou pedir licença, vou baixar um pouquinho a câmera, que o professor Ângelo vai chegar aqui, tá bom? 10 segundos é muito, é bem rápido. Só um minutinho todos aí. Até já, gente. Bom final de semana. Pessoal, tudo bom? Estava eu escondido atrás da feijoada de amanhã, comprando as coisas para fazer aquela feijoada. E agora, esquece a feijoada, professor? Sim, vamos atrás do que? Mais assuntos da nossa prova, Correios e BFC. Tudo bem? Pessoal, Maura, tudo bom? A Maura está aqui. Quem mais está aí? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje eu peguei aqui um assunto que eu tenho certeza que vai aparecer, né? Esse item de número 3 ele é muito extenso. Historicamente, nas provas dos Correios, né, quando eram provas de 20 questões, sempre aparecia. E como nós temos 8 assuntos para 10 questões, aí acaba aparecendo, né, esses elementos. A semana passada nós falamos sobre a regra de três composta, eu acho que vai aparecer isso daí, né? E agora vamos complementar falando, né, na outra possibilidade que eu acredito muito que apareça, né, é a parte do divisão proporcional. Tudo bem? Todo mundo aí para a gente poder atacar aí essa parte? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu separei em alguns tópicos aí para a gente trabalhar. É, o nome, né, do item é números e grandezas proporcionais. Quando se fala isso daí, nós temos vários temas que se encaixam. Tudo. Olá, Maura, beleza? Tudo bom? Estamos aqui, né? Firme e forte. No sábado, dia 16 do 11, 2024, firme e forte. Quase um mês para a nossa prova, né? Tá certo? E estamos vindo aí atrás das nossas, né, dicas, informações aí. E a semana passada, como eu falei, eu arrisco muito, né, em dar esse palpite sobre regra de três compostos. Agora, números e grandezas proporcionais são tópicos, né, que são raros de aparecer, são fáceis, porém, né, quando aparece o pessoal fica meio perdido lá, né, no caso, e basicamente é o que dá origem à regra de três, dá origem às coisas aí, né? Então, eu vou mostrar para vocês como identificar se nós temos números proporcionais, diretamente, inversamente, ou grandezas. Qual que é a diferença, professor? Nenhuma. Números são números, grandezas vêm na forma de história. Por exemplo, a regra de três composta, a regra de três simples, envolve grandezas, né? Porque é número de operários, número de máquinas, né? Agora, números são números, né? Não tem história. Ele fala para você verificar. Então, a única diferença é como é apresentado, né, para nós
essas situações, tá bom? Então, se aparecer essa pergunta, né, seria uma surpresa, mas muito bem-vinda. Como que funciona, professor? Nós temos aí, no caso, né, duas sequências. Como eu falei, qual que é a sequência para a regra de três? É número de operários, né? Número de máquinas. Então, vem escrito como uma historinha. Agora, pode ser que venha uma sequência numérica. Então, a sequência um é formada por números, a sequência 2 é formada por números. Normalmente, esse tipo de exercício ele vem na forma de tabela, né? Então, ele te dá uma tabelinha, te dá uma sequência, te dá outra sequência, né? E coloca os dados aí. Deixa eu só apagar aqui que ficou feio, né? E, normalmente, é uma tabela. Normalmente, né? O IBFC, ele não colocou, eu vou mostrar umas questõezinhas para vocês aí, né? Mas normalmente é assim, é uma tabela que indica a sequência um ou sequência 2, né? E aí ele pede para você identificar, né, o tipo, né, a característica dessas sequências aí no caso. Então vamos ver no caso como é que eu identifico se eu tenho duas sequências diretamente proporcionais, né? Ele pode pedir para você lá. Verifique se elas são diretamente proporcionais. Eu vou usar o mesmo esquema que eu usei da regra de três simples, lembra? O pessoal que participou, se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico em cruz. Diretamente, né, proporcional, eu multiplico em cruz. Então, se ele te der duas sequências numéricas aí no caso, né, para você saber se elas são diretamente proporcionais, tanto uma sequência numérica quanto uma sequência de grandezas, não importa, vocês vão multiplicar em cruz, né? No caso, os elementos de uma sequência pelo da outra. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Embaixo, 18, 24, 30, 36 e 42. Então, se eu multiplicar em cruz o de cima com o de baixo, né? Respeitando aqui, pode ser da ponta, pode, professor. Tem problema. 3 vezes 24 vai dar a mesma coisa, né? Que 4 vezes o quê? 18, né? Então, isso deu quanto? 72. Então, se você multiplicar em cruz, você vai verificar se elas são diretamente proporcionais, né? Então, pode aparecer um exercício desse tipo? Pode. Vai assustar muita gente, mas ele é muito simples. Ah, professor, eu posso multiplicar, por exemplo, tem que ser assim, né? Na mesma ordem. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante, né? E se eu multiplicar, por exemplo, né? O que no caso, né? Se eu pegar o 5, né? O 5 aqui, ó. Deixa eu só marcar. O 5 com o 30, né? O 6 com o 36, né? Então, se você fizer, no caso aí, essa nossa multiplicação, 5 vezes 36 vai ser igual a 6 vezes 30, né? Que vai dar quanto? 180. Não tem que dar o mesmo número? Não. Basta você multiplicar em cruz, né? No caso, e essa multiplicação em cruz tem que dar um certo resultado, não precisa ser todos iguais lá. E eu sugiro, né, que vocês verifiquem até o final, viu? Tá certo? Porque pode ser que os primeiros deem certo, os outros não, né? Então, 3 vezes 24, 72, 72, né? 4 vezes 30, 120, né? No caso. 5 vezes, né? No caso aqui, 24, 120, né? Então, se vocês multiplicarem aí, no caso, até o final para garantir, tudo bem. Legal? Agora, no caso, né, eu vou te dar uma outra dica para quem está com a tabuada em dia. Se você perceber que uma sequência é multiplicada por um determinado número e dão os resultados da sequência de baixo, também resolve. Por exemplo, se você tiver em dia com a tabuada. Se eu multiplicar a primeira sequência por 6, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 6, 24, 5 vezes 6, 30, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 6, 42. Percebe? Então, se vocês multiplicarem uma sequência por um determinado número e der exatamente na mesma ordem os elementos da outra sequência, ou vice-versa, né? Aí esse daqui eu acho que fica mais difícil.
Se eu pegar essa sequência e dividir por 6, vocês vão ver que dá o resultado de cima, né? Então, também é uma forma de verificar se elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, tá certo? Então, quero verificar, né? Quero identificar, classificar. Multiplica em cruz, tá bom? Mas assim, tem que respeitar. Se eu for pegar o 3 e o 4, né? Aqui, tem que pegar o 18 e o 24. Esse com esse com esse. Professor, e se eu pegar o 3 e 18 e lá na ponta o 7 e 42? Também tem que dar o mesmo resultado, tá certo? Então, 42 vezes 3 dá 126. 18 vezes 7, 126, tá bom? Sugiro que vocês, né, testem todos para ter garantia que ela é diretamente ou inversamente. Vê se ficou claro. Um exercício assim. é, Olá, Andréia, boa noite, tudo bom? Vamos aqui, continuando com as nossas sequências, né? Então, é um tipo de exercício raro de aparecer, porque ele é muito simples, né? Na forma de resolver. Mas não custa nada, né? Nem todo mundo está no sábado à noite vendo essas dicas, né? Tá certo ou não? Então, quanto menos souber, né? Tirando vocês aqui, que está junto com a gente, com a professora Roseli de Informática, dando essas dicas delas aí, menor concorrência, né? Tudo bem? Deu para entender esse raciocínio? Agora, professor, e se eu quiser saber se elas são inversamente, né? Aí é o mesmo esquema que nós adotamos para a regra de 3 com grandezas inversamente. Eu multiplico em paralelo, né? Tá certo? Eu multiplico em paralelo. Então, se você quiser saber se elas são inversamente, multiplica assim, ó, 1 pelo 18, o 2 pelo 9, o 3 pelo 6, o 9 pelo 2. Quanto dá? Ó, 1 vezes 18, né? Vai ser igual a 2 vezes o 9, que vai ser igual a 3 vezes o 6, que vai ser igual a 9 vezes 2. E tudo isso vai ser igual a quanto? 18. Beleza? Então, nas grandezas diretamente, eu multiplico em cruz, desde que dê resultado na multiplicação em cruz, está tudo ok. Agora, né? E na divisão, opa, cortei minha cabeça, deixa eu fazer, né? E na inversamente, vocês multiplicam em paralelo. O primeiro com o primeiro, 1 vezes 18, não é isso? Que vai ser igual o segundo com o segundo, que vai ser igual ao terceiro com o terceiro, que vai ser igual ao quarto com o quarto, e assim por diante. E todos eles devem dar, nesse caso, o mesmo resultado, que é 18. Tudo bem? É um tipo fácil de exercício? É, né? Quando a gente sabe, é tranquilo. É, se for, por exemplo, grandezas, vem história, né? Número de operários na parte de cima, né? E horas trabalhadas, tá certo? Então ele quer saber se é diretamente ou inversamente. O que nós quebrávamos a cabeça para achar lá na regra de 3, lembra que nós tínhamos que fazer a perguntinha, mais desse gera mais desse? Aqui ele já fala, né? Ele já fala para nós que elas são do tipo diretamente e inversamente. Deu para entender? Professor, e se eu multiplicar em cruz não deu nada? Se eu multiplicar em paralelo não deu nada, significa que elas não são proporcionais. Ok? Muito bem, pessoal. Alguma pergunta aí? Porque hoje os exercícios eles são muito rápidos, né? De você identificar e resolver. Vou dar alguns atalhos para te ajudar, né? Tá certo? Há uma questão assim, Maura? Tá, estava só esperando você perguntar. Ela está aqui, ó. Só estava esperando você dar a dica aqui para a gente poder fazer. Tá vendo? Ó? Essa foi uma questão IBFC, né? Dentre os pares de números abaixo, os que representam grandezas inversamente proporcionais. Mauro, parece até que nós combinamos, hein? Mas não foi, não. Foi na intuição, né? Então, olha só o que ele faz. Ele te dá duas sequências aqui. Eu não gosto muito desse formato que eles fizeram aqui, que é meio bagunçado, né? Normalmente aí o pessoal já separa, né? Essa situação. Então, ele quer saber o seguinte: a sequência 1 aqui em cima, né? E a sequência 2 da alternativa A, será que elas são diretamente ou inversamente, né? Ou nada? Então, ele quer que você identifique grandezas inversamente proporcionais. Legal? Vamos fazer aqui no caso? Né? Tá certo?
Então, olha só, inversamente, eu vou multiplicar 2 por 60, 120, 3 por 40, 120, 4 por 30, 120, 5 por 24, 120 e 6 vezes 20 deu 120. Deu para entender? Então, multiplicar desse jeito aqui, o que que é desse jeito? Paralelos, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, e dando o mesmo resultado, elas são do tipo inversamente proporcionais. Facinho, não vai esquecer? Moleza. Falei, os assuntos de hoje eu adoro trabalhar com eles, porque eles são muito inteligentes, né, e muito rápidos de serem resolvidos. Só para a gente confirmar. Pessoal, se eu multiplicar 3 vezes 18, dá 54. Se eu multiplicar 4 vezes 24, dá 96. Deu para entender? Não é diretamente. 10 vezes 1, 10. 20 vezes 2, 40. Deu para entender? Não é diretamente. Mas olha só, vamos só para verificar. 3 vezes 24, 72, é isso? 4, né? Vezes 18, 72. 4, né? Vezes 30, 120. 5 vezes 24, 120. Então, essa daqui está com cara de ser o quê? Diretamente proporcional, né? Essas são diretamente, essa daqui diretamente. Aquela dica que eu falei, ó, dá para perceber que a sequência de baixo vezes 10 é a sequência de cima. Então, o que que ela é? Diretamente proporcional, né? A sequência de cima vezes 10 é a de baixo, o que que elas são? Diretamente. Diretamente ou multiplica em cruz, ou verifica se teve um número que multiplicou todo mundo aí no caso. Inversamente, multiplico em paralelo. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Ficou? Deixa, enquanto eu molho o bico aqui, você me responde. Ficou claro essa identificação em duas sequências diretamente ou inversamente proporcionais? Então, que está em casa, vai estar assistindo, manda aí, né? Vai conversando com a gente. Pessoal gravado aí, que vai assistir aula gravada, vai lá, né? No caso, deixa as suas observações, suas perguntas aí no caso. Legal? O pessoal que está gostando aí, dedinho para cima, né? Um incentivo para nós continuarmos o nosso trabalho aqui, tá certo? E sempre procurando ajudá-los aí, né, da melhor maneira possível, com a informática e com a matemática, tá certo? Ficou claro isso daí? Beleza, Maura? Era isso que você queria? Agora olha só. Essa daqui é uma questão inteligente, hein, pessoal? Essa da IBFC eu gostei dela, viu? É um exercício que mistura a equação com sequências, né? Diretamente ou inversamente proporcionais. Essa é legal, legal, Maura. É isso mesmo, né? A gente aprende a teoria, né? Então, o que que é grandeza diretamente, inversamente, regra de três, é tudo igual. Você aprende teoria, por isso que eu insisto. Aprenda a teoria uma vez só. Agora, como é que eu exercito a minha criatividade? Fazendo exercício. Resolver questões é treinar criatividade. Não é que você não saiba a teoria, sei, só que eu tenho que colocar a minha teoria, que é o meu conhecimento, de forma, né, criativa, prática, rápida, né? É isso que é resolver exercício, tá certo? Então, tudo que nós falamos é diretamente, inversamente isso, mas como é que eu aplico, né, nessas situações, beleza? Olha só o que ele fala. Dadas duas sequências de números, sequência A, 2, 5, etc., sequência B, 3, 6, B, etc., onde A é inversamente proporcional a B. Podemos dizer, né, que o valor de x na equação A mais x vezes B igual a 10. Então, por que que eu achei inteligente eh, esse exercício, né? De vez em quando o IBFC faz umas coisas bem bacanas, viu? Gosto muito disso daí também, eles dão umas inovadas, né? Eh, por que que é inteligente? Porque eu vou pegar o A e o B dos dois conjuntos que são inversamente proporcionais. Então, se eu não souber o conceito de inversamente, não vou resolver isso daí,
tá certo? A hora que eu achar o A e o B dos dois conjuntos inversamente, eu ponho e monto a minha equação e resolvo a equação do primeiro grau, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Qual seria, né, no caso aí, essa nossa questão? Ô, Rogério, boa tarde. Tudo bem? Um C, o que seria que de matemática que você está falando? É de informática. Um C, a professora anotou errado. É de informática? Aí eu passo para ela. Porque senão você me confunde aqui com o pessoal que está vendo matemática agora. Tudo bem, ô, Rogério? Então, um C, professor anotou errado. É de informática? Senão, bagunça o pessoal da matemática, por favor, tá bom? Qualquer coisa, passa para ela aí no caso. Tudo bem? Então vamos concentrar na matemática, não é isso? Senão bagunça, tá? Essas informações paralelas. Obrigado. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Lembra que eu falo para vocês da linha do sucesso, né? O que, que é a minha linha do sucesso? A minha linha do sucesso é o que, que ele quer? Resolver a equação, né? Determinar x. Para você determinar o x, você precisa do quê, né? Ah, eu preciso aqui resolver a equação. É onde aparece o x, né? Legal. Para resolver a equação, o que que eu preciso? De A e B. Você já tem o A e o B? Não. Você tem como conseguir o A e o B? Tenho. O A vem da sequência A, né? Formado, né? Por A, 2 e 5. E o B? O B vem da sequência 3, 6 e B. Legal. E essa sequência são o quê? Inversamente. Opa! Então eu bati lá no fundão. Você sabe achar o A e o B? Sei, porque essa informação inversamente me deu. Se você achou A e B, você consegue montar a equação AX mais B igual a 10? Sim. Se eu montei a equação, eu consigo achar o X? Essa é a linha do sucesso. Matemática é linear, pessoal. Né? Você tem que ter o objetivo e o caminho para chegar a esse objetivo aí no caso. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira parte é o seguinte: eu vou achar A e o B. Ele falou que são sequências de números inversamente. O que, que acontece? Se eu multiplicar em paralelo, eles devem ser o quê? 3. Então, olha só o que eu descobri. O A vezes o 3 tem que ser a mesma coisa que 2 vezes 6. Tudo bem? Que tem que ser a mesma coisa que 5 vezes B. Uau! 2 vezes 6 dá quanto? 12. Que tem que ser igual a A vezes 3, que tem que ser igual a 5 vezes B. Beleza? Então, pessoal, deu para entender? Faz a linha do sucesso. Porque a hora que você bater e fizer a volta, está completo. Né? Matemática não é para olhar para cima, para baixo, para o lado, nada disso. Né? Matemática é linear. Então, vamos lá. A vezes 3 é igual a 12. Significa que o A vale quanto? 4. Né? E 5B é igual a 12. Significa que o B é igual a 2,4. Perfeito. Agora, com isso daí, o que, que eu consigo montar? A equação 4x mais 2,4 tem que ser igual a quanto? A 10. Tá certo? Então, aí é o valor que nós temos aí para essa situação. Tudo bem? Pessoal, calma. Eu marquei errado aqui. Ainda deu tempo, hein? Olha só. A equação é A mais X vezes B. Depois de consertar, eu fui pela minha cabeça e não acompanhei. É importante aqui, né? A vale quanto? Agora sim, ó. 4 mais, né? X
vezes 2,4 é igual a 10. Essa equaçãozinha do primeiro grau você dá conta fácil, né? Então, vai dar que x vezes 2,4 é igual a quanto? 6. Portanto, x vai ser igual a 6 dividido por 2,4. Que dá quanto esse negócio? 2,5. Tudo bem? Então, opa, isso daqui vai dar 2,5, tá certo? Esse daí é o valor, então, do nosso valor do X. Legal? Achei muito bacana isso daqui, né? Raramente eu vejo uma questãozinha muito bem amarrada entre dois temas, que é a proporcionalidade e a resolução de equação, e ficou atento lá. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para verificar isso daí. Aí, correto, tá certo? Chegou aqui um jogar pela janela um torresmo amarrado com uma mensagem aqui. Mensagem de informática. A alternativa C é a alternativa correta, Porém, é incorreto. porque é incorreta. Entender isso daí, tudo bem? Tá certo? É a correta, porque ela é incorreta, viu, Rogério? Chegou aqui um torresmo amarrado com a resposta. Então, a alternativa C é correta, porque ela é incorreta. Tudo bem? Depois dizem que matemática, né? É assim. Legal? Então tá bom. Qualquer dúvida lá, manda os chats, né? Manda lá. Eu recebo aqui amarrado no torresmo. Legal? Fica claro, eu achei muito interessante, hein, pessoal? Né? Essa forma de amarrar as situações lá. Eu vi exercício deles fazendo divisão proporcional e o resultado que uma das pessoas recebeu foi aplicado. Então, ele amarrou, né, no caso, divisão proporcional com juros simples. Eu vou trazer essas questões amarradas, né? Depois que a gente falar sobre as teorias, a gente resolve questões com dois temas. Tudo bem? Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês aí essa situação? Deixa eu só molhar o bico aqui. Esses temas aqui importantes, tem pouca gente ao vivo, hein? Tinha que ter mais gente aí, viu? Porque a coisa é importante lá. São duas questões da prova. Acorda o amiguinho do lado lá que, né, tá assistindo lá, Ana Maria lá, Braga. Nossa, tá longe. Ó, o professor tá louco hoje, não tem isso, professor. Ah, é verdade, esqueci. Tudo bem, pessoal? Podemos encarar a próxima? Essa daqui, eu adoro fazer isso daqui. Divisão proporcional. Qual é o caminho para ele? Pessoal, divisão proporcional sempre tem a mesma história, né? Eu tenho um valor que vai ser dividido segundo um critério da divisão ser diretamente ou inversamente proporcionais a um, né, elemento chamado de cotas, né? Então, a cara da divisão proporcional é sempre a mesma. Eu tenho alguma coisa, a herança, que eu vou dividir diretamente proporcional às idades, né? Eu tenho aqui o bônus, que eu vou dividir inversamente proporcional às faltas, né? Aquilo que vem depois da palavra diretamente ou inversamente é chamado de cotas, tá certo? É chamar de cotas aí no caso. Então, ele vai contar a história para vocês aí, né? Sempre com essa cara. O que você tem que verificar é se ele vai usar o critério de uma divisão diretamente, o critério da divisão inversamente ou um critério misto, que ele pode usar duas combinações, três combinações e assim por diante. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como nós trabalhamos em cada caso. Vou mostrar um processo geral bacana e se você gostar pode usar para todas as situações. Beleza? Vamos começar com diretamente, é o mais fácil de a gente fazer aí no caso, né? A divisão diretamente, ele vai falar, ó, vou dividir alguma coisa diretamente proporcional às cotas, né? Cota é o que vem depois da palavra diretamente ou inversamente proporcional, né? Diretamente proporcional às idades.
né? Diretamente proporcional ao tempo de serviço, né? Diretamente proporcional ao capital investido, ok? E aí, então, você tem uma equação básica. Por quê? Aquilo que você vai dividir, ele vai ser igual à soma das partes, né? Então, depois que eu fizer a divisão e somar as partes, obrigatoriamente tem que dar esse valor, né? Também. Misto seria na composta. O pessoal chama de composta, mista, né? Tem dois critérios que você adota. É isso daí, pode ser, né? Mas simplesmente indicando que tem dois ou mais critérios. É isso mesmo. Pode ser composta, mista, né? Já vi vários nomes para isso daí. E o enunciado, o formato é sempre o mesmo, né? Quando você termina de ler, tecnicamente você já identificou a situação lá no caso, tá certo? Então ele fala assim, ó, um jardim foi dividido em três áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área vai ser igual a quanto? Ok? Quando não fala nada, é diretamente proporcional, tá bom? O inversamente ele teria que falar. Então ele fala: um jardim foi dividido em três áreas proporcionais, entenda-se diretamente. Aí inversamente ele fala, tá bom? Diretamente aos números, né? 2, 3 e 5. 2, 3 e 5 significa cotas, tá certo? E é o que vai acontecer? Quando eu fizer a divisão dos 160 metros quadrados, se eu somar as três partes, obrigatoriamente deve dar quanto? Né? 160 metros quadrados, tá certo? Então vamos lá. Opa, cadê? Tá aqui. Ah, vou fazer aqui mesmo. Só vou pegar o espaço para fazer. Aí, o seguinte, né? Esse 160, né? Isso daqui é para você fazer de cabeça, viu? Tá? Isso daqui eu só estou te mostrando. O 160 é a soma de x mais y mais z, concorda? Então é isso daí que ele está querendo. Calcular um monte de propriedades de razão e proporção e te dá um procedimento. O 160 é o valor que eu vou dividir e a origem dele é uma soma. Se você somou as partes, você vai somar as cotas. Quais são as cotas? 2, 3 e 5. Se eu somar, dá quantos daqui? 10. Significa que eu vou dividir 160 por 10. A divisão diretamente proporcional é dividir em partes iguais. A cota vai dizer quantas partes no total eu vou dividir. Então, 160 por 10 deu quanto? 16. Tá certo? Esse é o cara mais importante, chama-se fator de proporcionalidade. O fator de proporcionalidade vai dizer quantas vezes cada um merece do que tinha. Então, cada um vai receber 16 vezes o que tinha. O primeiro tinha 2, sai com 32. O segundo tinha 3, sai com 48. E o terceiro tinha 5, ele sai com quanto? 80. Cuidado que 32, 48 e 80 estão lá na resposta. E 10 é o fator, 10 é a soma, né? O que ele quer? A medida da menor área. Na divisão diretamente proporcional, lembre-se disso que você acaba matando a alternativa desse jeito. Na divisão diretamente, quem tem menos sai com menos, quem tem mais sai com mais. Né? Então, com certeza, o 2 teria o menor pedaço possível. Então, qual vai ser a área em metros quadrados da menor divisão? 32 metros quadrados. Vê se você se você entendeu, né? Esse procedimento, que a divisão diretamente proporcional é sempre desse jeito. Se eu tenho a soma das partes, eu divido pela soma das cotas. Acabou, professor? Acabou. Então, quanto que é? 32, alternativa D. Vê se você ficou claro para você, né? O que seria, então, essa divisão diretamente proporcional. É sempre desse jeito, o resto da vida. O resto da vida. A maior parte das questões que eu encontrei são todas do tipo diretamente proporcional. A origem da divisão diretamente é essa montagem aqui, ó.
a primeira parte está para 2, assim como, né, a segunda parte está para 3, assim como a terceira parte está para 5. Assim como a soma, que dá 160, está para a soma, que dá 10. Esse é o segredo. Isso daqui é só para você ir mais rápido. Deu para entender o procedimento? Então, na divisão diretamente proporcional, né, eu faço assim, ó. Se eu estou somando as partes, eu somo as cotas. Isso é uma propriedade, né, das proporções, tá bom? Então, o que eu estou fazendo é encurtar o caminho aí para vocês. Ah, professor, se as cotas forem frações, sem problema. Tira o mínimo delas, meio, né? 2 terços e 3 quartos. O mínimo vai dar quanto? 12. Divide e multiplica. 6, né? 8 e 9. E faz o quê? Joga fora o denominador. Então vai ser divisível por, desculpa, vai ser proporcional a quanto? 6, 8 e 9. Deu para entender? Você enxergou que é diretamente, o procedimento é o mesmo. Se vem da soma, eu somo todos, né, e somo as cotas. Ah, professor, apareceu número fracionário. Ué, tira o mínimo, elimina o mínimo, fica com os novos numeradores, né? Ah, é decimal, transforma em fração, tira o mínimo e volta. Não vai perder essa questão porque o cara te impressionou, o examinador te impressionou com frações aí no caso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Ficou claro diretamente? Então tá bom. Posso mostrar o inversamente? Critério inversamente, né? Mesma coisa, vai ser inversamente, eu tenho as cotas, eu tenho as partes, e o meu valor x mais y mais z, né? Seria essa soma. O que que acontece, professor? Não inversamente, né? Eu tenho que dividir pelo inverso. A parte eu tenho que dividir pelo inverso da cota. Né? Então, o x está para o inverso de A, o y para o inverso de B, né? O z para o inverso de C. Aí o que acontece? Né? Que é C. E a soma está para a soma. A soma está para a soma. Falar, ai, professor, que dor de cabeça somar tudo isso. Lógico, por isso que pensando em vocês, eu criei um método rapidinho para você transformar em diretamente, e aí a conta fica fácil. Por quê, professor? Se for diretamente, eu posso somar os valores, somar as cotas, dividir? Sim, sim, eu vou fazer um jeito aqui de transformar em diretamente proporcional, certo? E a hora que você vê isso daqui, pode falar para os coleguinhas também, né? Que eu sei que o pessoal sofre com isso daqui. Legal? Então vamos lá. Paulo pretende dividir a quantidade de R$ 7.800 em partes inversamente proporcionais às idades de seus 3 filhos, Carlos, Ana e. Desculpa, na ordem, né? Carlos, Antônio e Ana. Se as idades são respectivamente iguais a 25, 20 e 12, então a soma das quantidades que cabem a Carlos e Ana é igual a quanto? Legal? Qual que é o meu caminho do sucesso? Eu quero saber quanto vale a parte de Ana, não é isso? Mais o Carlos. Para isso, daí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir inversamente proporcional. Legal? Imagina você trabalhando com o inverso, né, de 25, 12. Não, eu estou aqui para resolver esses problemas, né? Então eu quero dividir o quê? 7.800, é isso? Em partes o quê? Inversamente proporcionais a quanto? 25, 20 e 12. E eu não quero fazer o inverso. Imagina, 1/25 tirar o mínimo disso daqui? De jeito nenhum. Então, eu criei aqui, eu criei e o pessoal batizou do método do tapa. Então, o método do tapa é a forma de transformar essa sequência inversamente
numa sequência diretamente. Olha só o que é o tapa. Por quê? Quando for diretamente, é mais fácil, né? Olha só o que é o tapa. 20, na ordem, 25, 20 e 12. Tapa o 25. O que sobrou? 20 e o 12. Faz assim, ó. Quanto dá 20 vezes 12? Deu 240. Então, no lugar do 25 vai entrar o quê? 240. 25, 20 e 12. Não é isso? Tapa o 20. Tapa, né? Quanto dá? 25 vezes 12. Tá certo? Então vai dar 50, 500. É isso? Deixa eu fazer a continha aqui. 25 vezes 12. Só para deixar clara a coisa, né? 0,5 mais 5, é isso? 2. 500 nada, 300, professor. Opa, ainda bem que você falou, 300. Deu para entender o que é o TAP? Vamos lá. 25, 20 e o 12. Tapa o 12. O que sobrou? 25 vezes 20. Eu dei spoiler e falei a conta depois, não é isso? Muito bem. O que eu quero fazer? Dividir 7.800 em partes o quê? Diretamente proporcionais a 240, 300 e o que mais? 500. Vê se você entendeu a técnica do par. Porque aí o que acontece? Sendo eles diretamente proporcionais, né? Eu posso voltar à minha estratégia, né? De dividir, no caso. Tudo bem? Outra dica: se vocês puderem simplificar as cotas em qualquer momento, é interessante, tá bom? Se vocês puderem aí no caso, né? Então, se eu dividir aqui todo mundo por. Vou pular um pouco, hein? Você me acompanha. Por 20, né? Quanto vai dar isso? 12, 15 e 25. Então, o que acontece aqui no caso? Se vocês simplificarem, vai facilitar também. Beleza? Então, olha só, vou dividir os 7.800 pelas novas cotas, né? 40 mais 12 deu 52. Então, vamos lá, do comecinho. Eu tenho uma sequência inversamente proporcional, né? Porque sabe o que acontece? O pessoal dá dica assim, olha, eu tenho uma dica excelente para você, não fala para todo mundo, hein? Eu quero dividir inversamente a 2 e 3. Olha que truque bacana. Você faz diretamente a 3 e 2. Nossa, que trucão, esse é bom, hein? Tá certo? Que truque maravilhoso. Só que quero ver você fazer com 3, 4, 5. Só o método do tapa vai deixar isso daí em dia com vocês, né? Então, o que é o tapa, professor? Eu pego os inversamente, né, e vou transformar em indiretamente, porque é mais fácil de trabalhar. Como? Pelo tapa, tá? Tá certo? Tapa técnica, professor Ângelo Primo. Tapa técnica, né, de atualização, professor Ângelo Primo. Legal? Então, o que você faz? Tapa o primeiro, multiplica os outros. E não importa. Ah, tem 4. Não importa. Tapa o segundo, multiplica. Só cuidado que tem que entrar na ordem. Tapa o terceiro e multiplica os outros. Beleza? Se você percebeu que dá para simplificar, simplifica. Se não, continua, né? No caso. Vamos lá. 72 por 52 dá o quê? Dá uma vez 26. 260, 5. Zerou 150. Legal? O que ele quer? Ele quer, né, a soma das quantias de Carlos e de Ana. Legal? Então, na ordem, o que foi aqui? O primeiro foi o Carlos, o segundo foi o Antônio, né? E o terceiro aqui foi a Ana. Cuidado que você tem que multiplicar por essas novas quantias aqui no caso. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar pela soma dos dois. Pode fazer isso, professor? Pode. É mais prático do que você calcular o cada um e somar. Mas se você multiplicar 150 por 12, né? 150 por 25,
Opa, eu ia errar aqui, 37, né? E se eu multiplicar direto por 37 é o que ele quer. Tudo bem? Então, quanto vai dar esse negócio aqui no caso? Se eu multiplicar tudo, confere para mim, vê se deu 5.550. Tá certo? Isso daqui é uma divisão inversamente proporcional. O que, que eu tenho que pensar? Quem tem mais sai com menos. Quem tem menos ganha mais. Como ele pediu a soma, aí não tem muito o que fazer no caso. Tudo bem? Legal, tá certo? Dá uma olhadinha, vê se deu para entender o que, que é o tapa. Ele transforma uma sequência inversamente por uma sequência do tipo diretamente proporcional. E aí, se é diretamente, usa o mesmo truque. Soma, né? Divide pela soma, acha o fator e multiplica. Beleza? Pessoal, dá uma olhada, vê se deu para entender esse mecanismo. Opa, eu fiquei em cima dos números. Eu esqueço disso daqui, né? Meu rosto encobriu. Então, ficou o 12, o 15 e o 25, certo? Então, eu fiz isso, ó. Esse com esse deu 37. Podia ter feito separado? Podia. Mas, né, já somando as cotas, fica mais fácil. E cuidado, você tem que trabalhar com a última cota que você simplificou, tá certo? Simplificou, modificou, tudo bem. A última é que está valendo agora. Certo? Perfeito? Então tá aí, né? A divisão inversamente proporcional. Vê as suas perguntinhas, né? Pega lá os exercícios, vai fazer exercício, né? E coloca em prática isso aí. Eu peguei um exercício do IBFC, que ele faz a divisão proporcional, pega, por exemplo, a parte do Antônio, né? E ele vai aplicar no juros simples. Deu para entender o esquema? Então, eu sou obrigado a fazer a primeira parte, achar, né, a divisão proporcional inversamente, achar a parte do Antônio e aplicar em juros simples. Beleza? Muito bem. Falou, Maura? Então tá bom aí no caso. Tranquilo. Se você acertar esse, você já entra como diretor dos Correios, não é isso? Você vai trabalhar com correios eletrônicos da professora Roseli, sentado na mesa só mandando correio eletrônico. Não é fácil se você usar o caminho natural, que é transformar em fração. Se fizer pelo atalho, né, fica bem fácil de trabalhar. Legal? E para completar aqui, nós temos a famosa, né, divisão que pode ser inversamente, diretamente, diretamente, diretamente e assim por diante, né? Vai ser uma divisão composta, uma divisão mista, né? O pessoal dá esses nomes aí no caso, tá certo ou não? Então, pessoal, nesse caso aqui, o que que eu tenho que observar? A maior parte das vezes, né, esse tipo de exercício, ele fala a maneira como você tem que dividir, tá certo? Algumas vezes, né, ou na realidade uma única vez, ele não fala. Chama-se regra de sociedade. Regra de sociedade é quando você vai dividir, né, um lucro e um prejuízo, ou um prejuízo, entre os sócios, né? E aí, o que que você tem que prestar atenção? Se ele falou só sobre o capital, se ele falou só sobre o tempo de permanência, ou se ele falou sobre as duas coisas. Tempo de permanência, né? Ou ele falou sobre as duas coisas. O que que acontece? Isso daqui é uma divisão diretamente proporcional, tá? Quem tem mais capital fica com mais lucro, quem tem mais capital fica com mais prejuízo. Quem está há mais tempo fica com mais lucro, quem está mais tempo arca com prejuízo. Agora, se ele citou capital e tempo, é uma divisão duplamente, né, diretamente proporcional. Vai ser diretamente ao capital e diretamente ao tempo. Se for só um, é o que nós fizemos, divisão diretamente. Agora, se ele misturar, vai cair nesse caso que eu estou falando para vocês da divisão mista. Ou seja, né? Ou seja, no caso, eu vou ter que juntar
os dois critérios aí, legal? Então, quando eu tenho vários critérios do mesmo exercício, eu tenho que juntar num só, né? Eu tenho que transformá-los todos em diretamente, tá? E aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar elemento por elemento, né, de cada uma das séries diretamente, certo? Mas tem que ser diretamente. Por isso que o tapa é importante agora. E juntar numa coisa só. Como? Fazendo a tabuada. Primeiro, eu tenho que deixar todo mundo diretamente. Depois que eu deixar todo mundo diretamente, eu vou criar uma nova série que vai ser a multiplicação. O A1 vezes o B1, né? O A2 vezes o B2, o A3 vezes o B3. E aí eu vou fazer uma divisão diretamente. Deu para entender como é que a gente junta as coisas aí no caso? Então, primeiro, regra de sociedade ele não fala que é diretamente, você já vai levar essa informação. Se for só sobre o capital, moleza, um tipo só, né, de divisão. Se for sobre o tempo de permanência, moleza, um tipo só. Agora, professor, e se ele quiser dividir pelos dois, você vai ter que fazer isso, porque elas já são diretamente. Professor, e se eu tiver três inversamente? Tapa, 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 me transforma tudo no diretamente, e aí então você usa esse procedimento, tá bom? Então só dá para fazer a tabuada se elas forem o quê? Diretamente proporcional. Aí você multiplica os elementos, não é como se fosse uma tabuada, coloca aqui e multiplica. Ah, eu tenho dois direto e inverso, não tem problema. O direto fica, o inverso tapa. Aí multiplica tudo, vai virar um diretamente. Não se esqueçam que, se der para simplificar, ajuda bastante. Elimina dízimas, né? Elimina números do tipo 0, ajuda bastante aí no caso, tá bom? Então, cuidado com regra de sociedade, que na prova, as questões do IBFC, eu não encontrei nenhuma. Porém, em provas antigas dos Correios, eu encontrei algumas questões sobre regra de sociedade, certo? Está aqui, então, essa. Essa não. Isso daqui, o que aconteceu? Misturou aqui. Esse slide aqui não era para estar aqui, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Certo não? Vamos lá, ó. Peguei uma para vocês. Um tipo dessa caiu nos Correios antigos, tá bom? Na tabela abaixo tem-se as idades e os tempos de serviço de 3 soldados na corporação que devem dividir entre si um certo número de fichas cadastrais. Soldado Abel, 20 anos, 3 anos de serviço. Daniel, 24 anos de idade, 4 de serviço. Manuel, 30 de idade, 5 de serviço. Se o número total de fichas for 504 e a divisão for feita diretamente às suas idades, mas inversamente ao tempo de serviço, qual é o tempo, desculpa, qual é o número de fichas? Eu fico empolgado com esse tipo, eu adoro esse tipo de exercício. Raciocínio puro, né? O número de fichas que caberá a Daniel ou ao Manuel, tá bom? Deu para entender? Ó, ele quer fazer uma divisão mista, composta, né? Dupla, do jeito que vocês quiserem entender, né? Então, o que que eu vejo? Idade é diretamente proporcional, certo? Aí, no caso, o tempo de serviço é o quê? Inversamente proporcional. Legal? Então vamos lá, vamos ver. Deixei o espaço aqui para a gente fazer. Tudo bem? Então, o que que eu tenho que fazer? Como tem dois critérios, diretamente, né, e inversamente, eu vou ter que juntar numa coisa só. Legal? Diretamente, eu vou simplificar 20, 24 e 30. Vocês estão bem de tabuada aí no caso ou não? Qual vai ser a tabuada aqui? Do 2? Então vai dar 10, 12 e 15. Não vai esquecer. Se der para simplificar, simplifica. Então, eu já tenho a coluna do diretamente. Qual que é a coluna? O 10, o 12 e o 15. Agora, esse cara aqui, ó, essa coluna é inversamente, né? O que que você vai fazer? É a coluna do tapa. Técnica, né? Atualizada do professor Ângelo Primo.
Tudo bem? Legal, professor. Como que é o tapa mesmo? Esquece. Tapa o 3. O que que sobrou? 4 vezes 5, 20. É para fazer nessa velocidade, a hora que você se acostumar. Tudo bem? Tapa o 4. O que que sobrou? 3 vezes 5, 15. Beleza. Tapa o 5. 3 vezes 4, 12. Multiplica, multiplica e multiplica. Legal? Então, a nova sequência vai ser quanto? 200, 180 e 180. Legal? Dá para simplificar agora, professor? Dá, pelo menos corta o zero aqui, ó. Se quiser, hein? Se dividir por 2, vai dar 10, 9 e 9. Tá bom? Faça isso daí para dar chance para o seu concorrente, porque depois do tapa, ninguém tem mais chance lá. O que que eu faço? Pega o 504 e divido por, né? 18, 28. Quanto vai dar isso aqui? Dá uma vez, sobrou 22, 4, 8, 64 vão 6, é isso, zerou. 18 vezes é o fator, né? Então, o que que você vai fazer? O primeiro da lista é o Abel, esqueci de pôr os nomes. O segundo é o Daniel e o terceiro é o Manuel, tá certo? Então, aí no caso, o que que acontece lá? Deixa eu ver, tá aqui. Aqui. Ele quer do Manuel e do Daniel, tá certo? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o Manuel e o Daniel. Ô, professor, mas os dois não são iguais? Exatamente, né? Significa que só tem um deles aí no caso. Vamos fazer a conta? Quanto dá isso daqui, ó? Vai dar 72, é isso? Vão 7, 16, 162. Então, tanto o Daniel como o Manuel farão 162. Então, só pode ter uma alternativa para isso, certo? 162, alternativa D de dado. Legal? Deu para entender quando é composta, mista, junta, não sei, né? Esse tipo de exercício, ele vai falar se é diretamente, inversamente, inversamente. Eu peguei um que tinha 4 critérios, direto, direto, inverso, inverso. O que que você tem que ter? Paciência. E a nossa dura 3 minutos na prova, não é isso? Então, essa técnica aqui é só para você rascunhar e ó, acabou, né? Então, se for direto, não tem que arrumar nada, a não ser que seja fração. Tira o mínimo, ajeita. Inversamente, tapa. Técnica atualizada do professor Ângelo Primo, certo? É, Aí você transforma em diretamente e vai brincar de diretamente. Se for mista composta, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar todos os critérios num só. Legal? É, Aí você então vai, né, juntar numa coisa só e vai trabalhar com esse novo critério. Legal? Fabrício Silva, alguém aí é da Bahia? Semana passada estava cheio, é isso? O pessoal ficou de me falar qual que era a nomenclatura do torresmo na Bahia. Legal? É isso aí, pessoal. Tá aqui, né? Tá aqui o meu contato, né? Fica lá, dá uma olhada. Fechamos a parte 3 de proporcionalidade. Fica atento, cabem duas questões, se ele não misturar isso com outras coisas aí no caso. Tá certo ou não? Beleza? Já estamos na nossa quinta live. Eu fiz duas resolvendo questões, já é a terceira recordando teoria. Legal? É isso aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pelo tempo, né? Nós estamos aqui às 19 horas 22 minutos de um sabadão que em breve vocês estarão nesse horário comemorando porque passaram no concurso, né? Todo coração, eu, professora Roseli, desejamos isso daí para vocês, tá certo? Que tenham muito sucesso e continuem nos acompanhando aqui os sábados, né? Nesse horário das 17h30, por aí nós estamos aqui, tá bom? Quem perdeu as outras está gravado, né? É, o site da professora Roseli Prado, site não, eu sempre erro, não é site, é canal do YouTube. E o meu é Prof. Ângelo Primo, para quem precisar, tem raciocínio lógico também, tá certo? É isso aí, pessoal, muito obrigado, até sábado que vem, e vai lá. Gostou? Oferece para os amigos. Não gostou? Oferece para os inimigos. O importante é que todo mundo conheça. Tchau. E não teve torresmo hoje. Até.